Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, tua misericórdia derramada em nossas vidas. Que o Senhor venha proporcionar um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, cujo tema é um tema confrontante. Quando Deus levanta alguém, os olhos se viram, mas o coração de Deus permanece. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 18, verso 6, que diz assim: Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, Golias, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamboris e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Só faltam declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar Davi com suspeita. Amém? Irmãos, o que está acontecendo aqui nada mais é do que a palavra que nós escutamos hoje, muito nos dias de hoje, que é a inveja. Aqui, a partir do momento, enquanto Davi ainda não aparecia diante dos homens, enquanto Deus ainda não tinha começado a exaltar Davi, ninguém o enxergava. Saul, de maneira nenhuma, sentia nada negativo em relação a Davi. Porém, quando Deus começa a exaltar e Davi mata Golias, coisa que nenhuma pessoa do exército conseguiu, começa a despertar a inveja em Saul. E Saul, seguindo o seu propósito, se volta para o propósito de Davi. E ele começa a enxergar Davi. Deus ainda nos dias de hoje exalta pessoas. Quando ele exalta alguém, os céus se alegram. Os anjos cantam, louvam. E há uma alegria de ver o Filho de Deus sendo exaltado, porque ele entendeu o propósito de Deus. Mas, na terra, muitas das vezes, as pessoas se incomodam. Infelizmente, irmãos. E a inveja, como eu disse, ela não se sente por quem está caído, mas por quem Deus está levantando. Trazendo para a igreja, por exemplo, nos dias de hoje, Deus usa alguém simples, alguém que estava caído, para pregar, ou louvar, ou profetizar, e logo começam a surgir os sussurros. Deus prospera alguém e começam a surgir murmúrios. Deus transforma a vida de alguém e começam as comparações, ou seja, fofocas. Muitos irmãos não ficam felizes em ver o outro irmão sendo exaltado. Começam além de julgar, a questionar a escolha de Deus. Só que os irmãos e as pessoas do mundo também não entendem que cada um tem o seu chamado, o seu lugar e o seu tempo. Assim é com o Senhor. Quem é escolhido de Deus, quem tem propósito pelo Senhor, o Senhor tem propósito de vida, tem uma cadeirinha dessa aguardando você, e Deus está esperando somente a sua entrega, a sua renúncia, a sua humildade em deixar Deus governar seu coração, a sua mente, a sua vida. Nem todos vão brilhar ao mesmo tempo, nem todos têm o mesmo papel. Em Romanos 12, capítulo 4, diz assim:
Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. E assim o texto continua. Além do julgamento, além de questionar a Deus, muitos irmãos pegam o propósito daquela pessoa e falam, olha, eu quero seguir aquele propósito, e esquecem do seu propósito. Às vezes o irmão tem o dom de profetizar e quer pregar. Às vezes o irmão tem o dom de curar e quer louvar. Esquece do seu chamado. Se volta para o outro, começa a se preocupar, começa a incomodar por dentro, traz sentimentos ruins ao invés de trazer sentimentos bons em ver o irmão sendo exaltado. Ao invés de se preocupar com ele, com o propósito dele. Deus vai levantar hoje uns, outros amanhã. E cada um tem o seu papel. O problema é que nós estamos parando a nossa caminhada e olhando para o propósito do outro. E enquanto o outro vai crescer, o meu propósito e a minha caminhada vão se estagnar. De tanto que eu estou olhando para o propósito do outro, estou questionando, estou incomodado. A inveja, ela nasce onde falta identidade. Saul não invejou Davi só por ser forte, mas porque ele carregava o favor de Deus. Davi era escolhido. Então essa era a grande inveja de Saul. Muita gente acha que a caminhada do outro tem que ser igual à sua. Nossa, eu passei por tanta coisa porque fulano não passou e já está lá em cima. Está questionando a Deus. Não questionem, apenas foquem na sua jornada. A inveja nasce quando você se compara à pessoa ao invés de consagrar. Você quer a posição dela, mas não quer pagar o preço. A inveja mata ministério. A comparação destrói a comunhão entre os irmãos na igreja e na vida. Divisões dentro da casa de Deus. Hoje nós vemos disputas por microfone, por posição, por visibilidade, gente saindo da igreja por conta de ego ferido. O Espírito Santo se entristece com isso. Deus derrama o óleo da unção onde há unidade, onde há o mesmo propósito. Caminhamos juntos em nome de Jesus. E muitas das vezes nós perdemos para o mundo por conta disso. Porque nós que nos dizemos ser evangélicos, nossa, eu sou evangélico, glória a Deus, aleluia. Nós não temos força, muitas das vezes, para lutar contra o mundo, porque o mundo está unido na sujeira, na porcaria. E a igreja está se dividindo. Os próprios irmãos da igreja estão se dividindo, ao invés de ser unidade. Ao invés de seguir o mesmo propósito, ao invés de prosperarem, ao invés de consagrar o irmão que se levantou. Aleluias. Portanto, irmãos, foquem na sua jornada. Deus não errou com você. O que Ele preparou, ninguém pode impedir. Só você pode atrasar o seu propósito. Se tirar os olhos da sua caminhada e começar a olhar para quem Deus está levantando. Olhe menos para o outro, olhe mais para Cristo. Caminhe no ritmo da graça. A inveja é um atraso disfarçado, mas a humildade e a obediência aceleram o propósito. Portanto, irmãos, eu deixei uma chave de atraso para você não atrasar o seu propósito, não paralisar a sua caminhada, porque enquanto você olha para o propósito do outro, a sua caminhada para, estagna. Essa é uma chave. E a outra chave para acelerar o seu propósito é a humildade e a obediência.
a entrega, a renúncia. Aleluias. Irmãos, muito obrigado por deixarem eu compartilhar essa palavra com vocês, que tenha servido para nós olharmos nosso coração no dia a dia, nos vigiar mais, para a gente realmente focar na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso propósito, para que a gente viva o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós sejamos em uma unidade, Pai. Cristo. Amém.